Olá, concurseiras e concurseiros! Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância do preparo psicológico no estudo para concurso. Vamos dar algumas dicas, vamos falar sobre como é subestimado essa parte do psicológico ou do mindset, né, para ficar chique. Vamos falar sobre todo o entorno dessa parte mental, essa parte que muita gente não dá devida importância, mas que tem um peso absurdo na sua preparação e na possibilidade de você usar o seu potencial máximo. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast Mente de Concurseiro. Hoje vamos falar sobre preparo psicológico e a importância dele nos seus estudos. Felizmente, hoje em dia a gente fala mais abertamente sobre o psicológico, não tem mais tanto estigma sobre isso. Mas antes de começar, eu vou pedir para você acompanhar a gente onde você estiver ouvindo, seja no Spotify ou em qualquer outro lugar. Curtir a nossa fanpage no Facebook e seguir a gente no Instagram também, fazer todas essas rotinas que se pede no início de cada episódio, tá? Além de, se você gostar do nosso material, gostar do nosso conteúdo, gostar da nossa maneira de interpretar os estudos, de uma forma mais humana, né? Eu peço que você compartilhe isso com outros concurseiros que você acha que podem também se beneficiar da nossa comunidade aqui. Bom, como eu falei, esse é o podcast do Mente do Concurseiro, o único podcast que é dedicado exclusivamente a concursos públicos. Pode procurar, tá? E falando especificamente agora sobre o psicológico nos estudos, eu faço uma questão para você que é a seguinte. Eu gosto muito de usar analogias com esportes, eu gosto muito de usar analogias com esportes porque elas pintam uma imagem bem clara para a gente. E eu particularmente sou grande fã de artes marciais, eu gosto muito. E para exemplificar o que eu quero dizer para vocês sobre a importância do psicológico, uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: você já viu algum campeão de alguma arte marcial, campeão do UFC que seja, que o cara aparentava ser imbatível? Às vezes o cara ficou sem perder uma luta ou sem perder um round por anos. E do nada ele perdeu uma vez e parece que nunca mais se reergueu. Foram derrotas seguidas, apresentações medíocres e coisas assim se seguindo. E aí a pergunta que se faz é: o que mudou? De uma hora para outra, essa pessoa não é mais competente. De uma hora para outra, esse cara que era tão bom começou a levar surra de todo mundo e, na verdade, ele nunca foi talentoso, só enganou todo mundo muito bem? Claro que não. Claro que não. Muitas vezes é fruto de um psicológico que não está preparado para perder, que não está preparado de uma maneira mais ampla para as adversidades. Ele estava muito preparado para continuar ganhando, isso daí todo mundo está. Mas a questão é: será que ele estava preparado para enfrentar uma dificuldade? E a pergunta que fica para nós aqui é: será que você está preparada para uma dificuldade? Porque eu te garanto que elas vão existir, não tenha dúvida. Vão existir, não vão ser poucas e não vão ser raras. E você está pronta para isso? Eu espero que sim. Eu espero que a nossa intenção aqui com esse episódio é te forçar a começar
uma preparação do seu psicológico, porque ele vai ser o alicerce, né, quando a sua preparação de alguma maneira ela for estremecida, né? Então o seu dia teve alguma coisa inesperada, ou de repente a sua família apresentou uma dificuldade a mais, né, uma dificuldade adicional às que você já tem. É bom que você tenha um psicológico firme nesse sentido, que te faça ver que, bom, eu tive uma dificuldade, mas eu tenho que continuar, eu preciso persistir apesar dela, né? E além disso, um outro ponto é o seguinte: eventualmente você não vai passar em todos os concursos que você prestar. É seguro dizer isso, que você não vai passar, que você não vai ser nomeado, não vai ser classificado para todos os concursos que você prestar. E aí, e quando isso acontecer? Você está pronto? Você está pronta? Você já pensou no que pode acontecer? Você tem que ter firmeza, e eu sou prova viva disso, porque já tive situações em que uma derrota ou uma nota ruim num concurso quase pôs tudo a perder. Não fossem as pessoas que me ajudam, os meus amigos que me incentivaram a continuar, eu por várias vezes teria desistido, teria jogado tudo pro ar e falado que isso não é para mim. Então, assim, é importante que você veja cada reprovação, ou cada vez que você possa até ter ido bem numa prova, mas acabou não sendo suficiente para ser aprovado. É bom que você tenha isso como parte do seu aprendizado. Eu sou grande fã da filosofia da gente abraçar os nossos erros. Infelizmente, a gente é forçado a acreditar que errar é um pecado capital. Você não pode errar, você tem que ser infalível, você não pode fraquejar, você não pode pensar em desistir. Enfim, como a gente sempre fala aqui, as pessoas acreditam que o concurseiro ele tem que ser um ciborgue, sabe? Ele não tem que ter sentimentos, ele não tem que ter cansaço, ele não tem que ficar abatido nunca, ele tem que estudar 19 horas por dia, e é óbvio que não é o caso. Isso acontece também com essa questão dos erros. As pessoas querem que a gente acredite, querem colocar na nossa cabeça que errar é uma coisa muito ruim. E eu acredito que isso é questão de perspectiva. Então, se eu não sou aprovado num concurso, é possível que aquela reprovação, ou de repente eu não ter alcançado uma classificação suficiente, me sirva de experiência, dependendo da forma como eu olhar para aquilo me sirva de experiência para que eu vá melhor no próximo. É assim que a gente deve abordar as coisas que não dão certo. É claro, é natural que a gente vai ficar triste, que a gente queria passar em primeiro em todo concurso que a gente fizesse, isso é óbvio, né? Ninguém estuda para passar em último lugar. Mas a questão toda é, quando isso não acontecer, quando você não for bem ou não for bem o suficiente, você tem que estar pronto. E você tem que saber encarar aquilo de uma maneira que seja proveitosa. Caso contrário, você vai até aquele fracasso vai ser inútil. Você não vai conseguir tirar nada daquilo. Então o ideal é que você aborde aquilo com uma visão de algo que pode te acrescentar. Você pode ver o que você fez de errado. Você pode ver, de repente, o que pode ser ajustado na sua preparação. E você pode ver também o que deu certo e replicar, e continuar, e repetir, continuar mantendo aquela parte que deu certo, que deu um bom resultado, e ir fazendo ajustes, né, que não deu um resultado suficiente. Essa é a visão que a gente precisa ter quando a gente não alcança as coisas que a gente acredita, né? Então, o psicológico certo, especialmente, é muito importante quando a gente estuda, né? Eu sou suspeito para falar porque, assim, eu acho que o psicológico é uma grande parte do estudo, é uma parte fundamental
e pode ser o determinante entre você conseguir alcançar os seus sonhos mais rápido ou mais devagar, né? Então, o abalo no psicológico ou um psicológico bem embasado, bem alicerçado, eles vão fazer a diferença para um lado ou para o outro. Então, é legal que você tente, na medida do possível também, se afastar de pessoas que não são positivas, se afastar de pessoas que não te acrescentam tanto, aquelas pessoas que são excessivamente críticas, não aquelas que fazem críticas positivas, olha, isso daqui poderia ter sido feito melhor, ou aquilo ali você poderia fazer daquele jeito, não isso, mas aquelas pessoas que só querem te colocar para baixo, que não tem nada de positivo, que nunca tem nada de positivo a dizer, aquelas pessoas que, se você for olhar, na verdade, não te querem bem. E aí eu não sei se elas não te querem bem porque elas não estão bem ou qualquer outro motivo que seja. Então é legal também você fazer essa análise do ambiente, do seu ambiente, das pessoas, eventualmente você não vai conseguir se afastar de todo mundo que tem esse tipo de comportamento, mas se afastar o máximo que der, né? E se blindar tanto quanto possível desse tipo de atitude negativa. Isso daí não faz mal para ninguém, nem mesmo para a pessoa que emite. E ter persistência nos seus sonhos. Uma coisa que Jeff Bezos diz, que eu achei sensacional. Jeff Bezos é o CEO da Amazon, e ele diz assim: você tem que ser teimoso na sua visão, mas flexível nos detalhes. E meio que aplicando isso pra gente, eu diria mais ou menos o seguinte: imagina assim, a sua visão tem que ser: eu quero ser servidor público, eu quero ser uma servidora pública, mas eu não necessariamente quero ser servidor público do órgão X ou do órgão Y, eu quero ser servidor público. Idealmente, seria bacana ser um servidor público do TJ do meu estado, ou um servidor público do MPU, ou um servidor público da PGE, enfim, seria bacana. Mas é importante a gente ter alguma flexibilidade nos detalhes e persistência na nossa visão. A nossa visão é: serei servidor público, isso aí é certo, e eu vou estudar para isso, vou me esforçar e vou trabalhar para isso. Mas de onde? Talvez essa é a parte em que a gente tenha que ser flexível, né? Eu achei isso sensacional e achei muito aplicável, né, à nossa área aqui do concurso, tá? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? E vou pedir mais uma vez a vocês que deem o feedback, tá? E que assim, não se deixe abalar. Eu sei que é difícil, eu ainda estudo para concurso, tá? Estou em vias de ser servidor público, estou em vias de ser defensor público aqui no estado do Rio, estou esperando isso, estou batalhando por isso, é isso que é o meu sonho. Então assim, essas nossas conversas são de concurseiro para concurseiro, então eu sei de suas dificuldades. Mas assim, não desiste, por favor, é um favor que você vai estar fazendo, se não for para você, que vai estar fazendo para mim. Se porventura você que estiver ouvindo isso, estiver pensando em desistir, estiver em vias de desistir, cara, me escreve, manda um e-mail lá no site, manda um e-mail para sitementedeconcurseiro@gmail.com falando que você quer desistir, e eu marco uma reunião com você na primeira oportunidade possível pra gente fazer um planejamento, pra gente fazer alguma coisa. Eu te prometo, tantas pessoas quanto mandarem essa mensagem, eu vou dar um jeito de me virar e conseguir, porque assim, eu já pensei em desistir, e se não houvesse pessoas que me dissuadiram disso, talvez hoje eu não estivesse falando aqui com vocês, talvez hoje eu não tivesse a oportunidade de ser servidor público, tá? Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é me dispor a fazer a mesma coisa por outras pessoas, tá certo? Vou pedir a vocês que repassem
esse conteúdo, esse episódio para quem vocês acharem que pode se beneficiar disso, que nos acompanhe no Spotify e em todos os lugares que vocês possam estar ouvindo isso, que acompanhem nossas redes sociais, tá? Eu espero vocês no nosso próximo episódio e espero que vocês estejam gostando, espero que tenha sido útil na preparação de vocês para a sua prova, para o seu sonho de ser servidor ou servidora pública, ok? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção e até a semana que vem. Um abraço.